Olá, seja bem-vindo ao Psicologia e Propósito, um programa que traz sempre assuntos do nosso dia a dia, que interferem na nossa rotina e nem sempre a gente está preparado. Por isso, a gente sempre tem um encontro aqui marcado diariamente para trazer profissionais para conversar sobre saúde mental, emoções, vida em família, relacionamento, tudo isso, mas com um contexto de que a gente pode melhorar, se autoconhecer, se desenvolver, porque essa é a vida. Hoje, em especial, a gente resolveu conversar sobre um tópico que muita gente tem dificuldades. Afinal, tem tanta gente trabalhando, tanta gente procurando emprego e não tem como. Todo trabalhador passa por aquele momento crucial, a entrevista de emprego. Gente, isso daí tira a paz, tira o sono, a pessoa fica ansiosa, não sabe o que fazer. Eu já vi cada entrevista de emprego e por isso eu estou aqui, ela que sempre veio com a gente, já esteve no canal CJC, agora nessa jornada nova é a primeira vez. A psicóloga Simone Rosa, tudo bem? Olá, Anderson, tudo bem? Boa tarde. Bem-vinda. Obrigado por essa oportunidade, né? Nesse novo programa, nesse novo ciclo, sucesso. Olha, a gente ficou muito feliz. Quando eu lhe vi chegando aqui, eu fiquei muito feliz, porque já conversei com você em algumas vezes no CJC News sobre vários assuntos. Sim. Embora esse é novo. Sim. A gente nunca falou sobre mercado de trabalho, né? Sim. Mas que envolve as emoções, né? Não tem pra onde fugir. Não tem pra onde fugir. Nossas emoções estão medo, envolvidas. Ansiedade, tristeza, isso aí faz frustração, né? de todo mundo. Expectativas. Isso sim. é uma ebulição, né? Porque durante o processo de busca de um novo emprego, ou até do primeiro emprego, a gente não sabe como é que vai ser a tal da entrevista. Sim. E não tem como não passar por ela, né, Simone? Exatamente, né? Quem vai contratar alguém sem... não conheço, ele chegou aí, vamos botar para trabalhar. Nunca funciona assim. Não funciona dessa forma, né? Eu trabalhei, assim, a minha experiência profissional, ela é compartilhada em recursos humanos, né? E trabalhando em multinacionais, atuei na minha empresa própria, né? Como CEO. Quando você começou na psicologia, você iniciou no departamento RH. organizacional? Exatamente. Recrutamento, seleção, desenvolvimento de pessoas, treinamento, né? Em multinacionais. Depois tive minha própria empresa por 15 anos, né? Trabalhei com grandes empresas, hoje bastante conhecidas. Hoje eu estou em clínica, né? Mas existem trabalhos que pessoas me chamam para fazer palestras, treinamentos, desenvolvimento de pessoas. Sim. Falar de pessoas é falar comigo, né? É verdade, não tem como. Não tem como fugir. Agora, é um ramo bem diferente da clínica. Muito. Né? Muito. Até porque a gente, recentemente, teve a novidade do burnout entrar como uma patologia ali séria, que a empresa agora é responsável por essa questão. Está existindo toda uma reestruturação, né, da saúde psicossocial do trabalhador através da NR1, onde as empresas precisam estar encaixadas para oferecer essa qualidade de vida emocional, psicossocial ali aos seus trabalhadores, né? Pois é. A gente vê, assim, que as empresas, os próprios trabalhadores, colaboradores, né, buscavam empresas onde o plano de benefícios fosse interessante, o salário fosse bem atraente. E hoje, assim, esse comportamento está mudando um pouco, né? As pessoas estão buscando empresas onde possa oferecer saúde mental e emocional também. É o que antes verificavam salário e benefícios. Isso não deixa de ser visto, mas já não é o primordial. Não. Entrou aí mais um elemento nessa conta. Pois né? é. E esses são pontos que fazem as empresas
se reestruturarem também. Não tenha dúvida. Até para que possam se tornar competitivas, né? Se tornarem competitivas com bons profissionais, né? Exatamente. Os bons profissionais estão buscando também essa... Até porque a saúde mental, né? A saúde emocional, ela não é, digamos, aplicada somente ao ambiente corporativo. Somos nós que precisamos dessa saúde... Nós precisamos dessa saúde mental e emocional para viver, né? Porque depois dali do ambiente de trabalho, daquela jornada de trabalho, a gente vai para casa, a gente vai lidar com os nossos filhos, né? A gente vai estar lidando com as outras pessoas, conduzindo a nossa vida. Então, a saúde, ela abrange tudo. É a nossa vida, né? Ela não tem como ser limitada só dentro de casa, ou só no trabalho, ou só no esporte. Somos únicos. Agora, eu queria que hoje a gente falasse um pouco sobre esse processo de entrada no mercado de trabalho. A gente está vendo uma juventude, a geração Z, que está sendo pauta em várias notícias de jornais, né? Elas passam pela experiência da entrevista, tem uma entrevista de emprego que, às vezes, tira o sono, preocupa, será que o meu currículo está bom? A gente não vai falar aqui sobre como estruturar o currículo, mas sim sobre as emoções que envolvem e como elas podem atrapalhar essa entrevista de emprego, né? Os principais fatores psicológicos que influenciam, a gente sabe que muitos ficam ansiosos, né? O que mais que você percebe quando você exerceu esse papel diretamente lá de recrutamento e seleção? Sim. Muita gente dá uma tremida na base, né? E assim, quando até a gente fala isso, né? Esse jargão dá uma tremida na base, eu considero que tudo se resume na ansiedade, né? A ansiedade, assim, no ranking, é a número 1 das emoções que determinam, até de forma disfuncional, digamos assim, o desempenho dessa pessoa. Não é à toa que a ansiedade é o transtorno mental que mais atinge e aflige a sociedade como um todo. Né? Em segundo lugar está a depressão, mas a ansiedade ganha disparada. No Brasil, a ansiedade, né? Ela está em primeiro lugar em termos de transtornos emocionais, né? A depressão em segundo e a ansiedade em primeiro. Aí, desculpa te interromper, a gente percebe como é preciso saber lidar com essa ansiedade, né? Sim, de uma forma geral, o que acontece assim, já estendendo um pouco mais o assunto, né? A gente tinha uma ideia que os melhores profissionais, aqueles que tinham mais chances, né, mais possibilidades de entrarem no mercado de trabalho, eram aqueles que tinham QI alto, né, o coeficiente ali da inteligência. Não é aquele quem indica, não. Não é o quem indica, não. Às vezes acontece, né? Mas... Não, mas não vamos falar desse, vamos deixar isso de lado. Não é esse, é o coeficiente Mas mesmo. Precisava antes ter muito curso, muito diploma. Isso, é aquela parte mais técnica, aquela parte mais voltada para o conhecimento, né? Mais acadêmico. E hoje a gente vê que a inteligência emocional, né? Essa parte que envolve as emoções, elas hoje estão bem reconhecidas. A gente ainda vê pessoas que desconsideram as emoções na sua vida, principalmente as emoções desconfortáveis. Né? É bom que o público saiba, né, que todos nós temos emoções, né? Todos nós. E as emoções, elas são bem-vindas. Elas sinalizam alguma coisa. Mas nem sempre as pessoas conseguem identificar essas emoções, né? Diferenciar, eu tô ansioso. Não, eu tô com medo. Não, eu tô com raiva. Tem uma certa dificuldade da gente conseguir dar nomes. Eu adiciono ainda isso, Anderson, não só a dar nomes, mas a aceitar. Que é um outro desafio. Aceitar as emoções desconfortáveis. Né? Eu diria assim que nenhuma emoção é ruim. Elas sinalizam alguma coisa, né? Mas tem aquelas que são desconfortáveis. E são essas que as pessoas, de uma forma em geral, tendem a não aceitar.
Então, não reconhece que estão ansiosas, que estão com medo, que estão com raiva. Porque parece que tem até um quê cultural de que eu não posso ficar com raiva. É verdade. Né? Tédio, então, nem pensar. que é uma emoção básica. Exato. Mas eu não posso ter tédio, então tem que ficar sempre assim com muito dinamismo, agitado. Produtividade, pensando em produtividade. E ninguém né? consegue viver isso. E é isso, né? A gente precisa aceitar que as emoções estão aí, né? 8 bilhões de pessoas têm emoções, e as emoções são funcionais. É como a gente dá para fazer uma comparação para a questão física. A pessoa sente tem uma infecção, ela fica com febre. Perfeito. Essa febre seria as emoções. É um sinalizador de que alguma coisa está acontecendo. Sim, então. E às vezes a gente não dá conta ou não dá atenção para essa emoção. E aí a gente, quando tenta abafar ou calar, ela vai se manifestar de várias outras formas. Não vou nem falar de psicomatia, né? De psicossomatia, que vai... vai dar uma dor de cabeça. Não vou nem falar da psicossomática. Perfeito. Mas ela costuma deixar a gente aquilo inquieto. Vai canalizar para alguma coisa. A gente começa a não ter mais a atenção devida, falha na memória. Exato. A gente começa a ficar mais rude com as pessoas e depois fala assim, nossa, eu não sei por que eu tô agindo assim, eu tô muito agitado. Mas é porque a emoção surgiu e a gente não deu atenção. A gente não reconheceu ou não aceitou, né? Então, voltando para essa questão do emprego, eu diria que a ansiedade, ela é assim a número 1 do ranking, em que tanto as pessoas que estão procurando emprego pela primeira vez ou aquelas que estão recorrendo ao mercado, né, para uma nova oportunidade, uma nova chance de emprego, é a ansiedade que acaba gerando esse desconforto. Até porque é um cenário novo, né? Eu não sei com quem eu vou falar. Quem vai me entrevistar? Quais perguntas farão? Quais perguntas farão, né? E como é que eu respondo? Então, assim, é uma ansiedade que ela é muito baseada no medo do novo. Sim. Daquilo que eu vou encontrar. Desconhecido, né? E se a gente ainda for entender um pouco mais a fundo que a ansiedade é uma emoção que remete a perigo ou ameaça. Pois é, a parte sólida, bruta da ansiedade é isso. É que alguma coisa que vai colocar a minha vida em risco. Exato. Então, starta na minha cabeça Imagina, aquilo. Eu vou lá, Anderson vai me entrevistar, eu não sei quem é o Anderson, mas ele é uma figura que pode ser uma ameaça, um perigo para que eu não alcance o meu objetivo de recolocação no mercado de trabalho. Então, aquilo já me gera uma ansiedade, porque ele pode fazer perguntas que eu não saiba responder, né? Ele pode ser uma figura ali que vai me intimidar. E aí vem essa questão da ansiedade, da adrenalina. E é um circuito físico. Aí sai do emocional e vai pro físico. Né? Porque quando a pessoa fica com starta ansiedade, é porque a amígdala dela... Sim, gerou... Acendeu, ligou. A suprarrenal liberou adrenalina. E aí, quando eu estava uma vez conversando com uma paciente, falei, você starta aqui... E as glândulas suprarrenais, que ficam sobre os rins lá embaixo, ativam e liberam adrenalina. E você fica corrente sanguínea e vai pra tudo. Aí você fala assim, nossa, eu não sei por que eu não tô conseguindo fazer as coisas direito. Porque o seu corpo tá preparado pra fugir. Fugir ou lutar. Atacar. Isso aí. E aí você fica parado... Isso. E dá uma inquietação, né? Você luta contra o seu próprio corpo nesse momento. Exatamente. Né? É bem interessante isso. E aí eu tenho aqui um comentário nas redes sociais que a nossa produção selecionou. Ó, tem uma entrevista de emprego amanhã e tô super nervosa. Está nervoso pela entrevista que vai acontecer amanhã? É normal até que ponto? Então, vamos mudar a palavra nervoso por ansiedade. Porque, na verdade, é isso que está acontecendo, né? É como a gente falou. Nem sempre a gente consegue dar nome àquela sensação, àquela emoção, né? Exato. Então, assim, a ansiedade, todo mundo tem ansiedade. A gente precisa entender que a ansiedade é uma emoção natural. Muito voltada para essa coisa que a gente falou do desconhecido, do novo, né? E o que eu considero, assim, interessante para essa pessoa, né, a seguidora, ela
ter como comportamento, né, como ação? Eu considero assim, a emoção, ela inibe a razão, digamos assim. Né? A emoção, ela tende, se a gente não perceber, aceitar e tiver manobras, ela atinge, ela neutraliza, digamos, o nosso raciocínio, né? A nossa habilidade de analisar, de pensar. Não é à toa que muitas pessoas movidas pela raiva fazem coisas... Exato, Anderson, bom exemplo. Extremamente desagradáveis, Exato. Contra a lei. Contra a lei, contra elas mesmas, Exatamente. contra o outro, né? O medo faz as pessoas... Assim, todas as emoções são naturais. Exato. Quando elas passam do limite, que já é um problema. E aí, se a gente for olhar a frequência desse passar do limite, aí a gente já começa a sinalizar, abrir uma alerta para ver se não é patológico. Que aí gera o transtorno. O transtorno, né? Exatamente. Porque né? a ansiedade está ali, mas quando ela foge do limite numa constância, Isso. aí pode ser uma TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Exatamente. E aí paralisando. Para várias outras termologias, né? Mas no mercado de trabalho, para essa entrevista, ela aqui dá de nervosa, mais ansiosa, porque é o que gera tudo, a mesma sensação, né? É mais fácil a gente falar assim, tô com os nervos à flor da pele, eu tô nervoso. Mas é ansioso. Né? Exatamente, ansioso. É ansioso. E a ansiedade, ela tem uma questão de que ela mexe com o nosso corpo inteiro. Sem dúvida. Né? Sim. E tem alguma coisa... A gente sabe que o mindfulness é um exercício... Não é aquela questão, gente, de meditação que você fica lá no A1 para toda a vida. Cada lugar tem sua forma. E tem várias formas de mindfulness, muitas. Mas o mindfulness é que faz você concentrar a sua atenção, seu foco, pensar na sua respiração. Primeira vez que eu realizei um mindfulness, eu parei e falei assim, caramba, eu tenho uma respiração. Eu nunca dei atenção para isso. Né? E a gente percebe que quando a gente consegue focar numa coisa ali específica e trabalha isso, as outras coisas começam a perder um pouco de força. O foco, né? Ela perde o foco. Então, assim, aproveitando, né, o que você falou, até para responder a pessoa, é interessante que... para que eu possa inibir ou controlar um pouco mais essa ansiedade, eu não quero dizer que ela vai deixar de existir, né? Mas para controlar um pouco, eu preciso me trazer um pouco para a razão, para o racional. Me preparando. Como que eu posso me preparar? Uma das dicas que eu dou, né, que eu considero eficaz, é esse candidato conhecendo um pouco da empresa. Sim. Eu preciso levar informação. A informação, ela está no campo racional. Então, quanto eu posso conhecer a empresa, os produtos da empresa, como que aquela empresa está no mercado. Quem são as pessoas que trabalham naquela empresa, Quem são as pessoas, né? Até dar uma olhada no LinkedIn, né? Ver o perfil daquelas pessoas que trabalham lá, quais são os valores, as missões, a missão da empresa. Então, isso já vai me dando uma munição para que eu possa me preparar e neutralizar um pouco a ansiedade. Mais uma vez falando, eu não vou dizer que ela vai tirar toda a ansiedade, né? Que isso não tem como. Né? Mas é uma ferramenta muito interessante, o conhecimento, a informação, para inibir um pouco essa questão da emoção, né? Sem limite. O mindfulness é algo, assim, bem interessante, né? Não dá para a gente explicar por detalhe o mindfulness, mas é uma técnica interessante, talvez... No YouTube tem várias informações, né, sobre isso. Dormir bem, né, ter uma noite de sono interessante, é algo que vai trazer, assim, um pouco mais de equilíbrio. E outra coisa também que é interessante, quando um candidato, né, ele é chamado para uma entrevista, é porque existe um filtro ali. É verdade, ele já passou por alguma seleção. Ele passou por alguma seleção, ele não está ali à toa. A empresa não quer chamá-lo para reprová-lo, quer chamá-lo para saber como ele é. E, Anderson, isso é interessantíssimo, né? Dentro da minha experiência em RH,
a gente via que os candidatos, eles vinham com uma postura de que eu, enquanto entrevistadora, eu estava contra eles. Eu estava ali... Ele já vinha armado, né? Para reprová-lo, né? Para tirar ele dessa oportunidade. Mas não... Se eu chamei, é porque eu quero conhecê-lo. Sim. Eu quero conhecê-lo, eu quero saber os skills, né? Os soft skills dele, as competências, tudo que ele tem, para ver se está aderente à empresa. Então, não tem essa questão de ser algo cruel, de reprovação, de cortar a cabeça, Não né? é uma prova da escola. Não é isso. Eu só tô querendo fazer o quê? Eu tô querendo fazer um cruzamento dos soft skills, dos hard skills dele com tudo aquilo que a empresa pede. Está procurando, né? Está procurando, até para que haja ali um casamento, digamos assim, onde há um desenvolvimento, um encarreiramento, Sim, né, daquele profissional. Né? A gente pode dar como exemplo, chama o profissional, né? Chama a pessoa, tecnicamente falando fantástica, e ali a gente vai ver as questões mais comportamentais e emocionais. E aí pode ser que aquela vaga específica, eu só estou dando um exemplo, né? Aquela vaga específica seja para trabalhar com um líder que ele é mais enérgico, aquele líder que cobra mais. Não vai poder ser Mas aquela alguém... pessoa que eu estou entrevistando, ela é muito sensível, sabe? Ela é muito fragilizada, ela é metódica, ela, sabe? Ela demora um pouco. Por isso, Simone, que às vezes na entrevista vem umas perguntas que aparentemente não tem nada a ver. Aparentemente. Não tem nada. Gente, pra que me perguntou isso? Nada do nada. A gente que tá fazendo a entrevista, a gente fala assim, mas que pergunta... Fora de hora, não é Mas cabível. Todas elas têm um porquê. Tem. Todas elas têm um fundamento. E às vezes está ligado a essa participação, essa liderança que às vezes é mais austera. A liderança, a questão da equipe, aos valores da empresa, a missão da empresa, sabe? A pessoa tem que ir, então, com a mente bem aberta para essa entrevista, para não achar que... não é pessoal. Sabe? Tem muitos que atraem isso, né? Não, isso aí é porque não gostou de mim. Porque... É muito bom você falar isso, né, para quem está ouvindo, para desconstruir essa crença, né? Não é que eu não tenha gostado. Se houve ali digamos assim, uma reprovação, né? Eu não queria nem usar essa palavra. Mas se não houve uma aderência para aquele cargo, é porque, na verdade, não houve aquele cruzamento. Não foi nada cruzamento do perfil da pessoa com o perfil da empresa. Sim. Não foi nada pessoal. Né? Muito pelo contrário. Imagina se a pessoa pede para que eu tenha uma disponibilidade, por exemplo, para viajar, né, semanalmente, e eu com filho pequeno não possa, mas ali no momento eu falo que pode, e eu entro na vaga, e como é que fica a minha vida depois? E às vezes, na inscrição, tá lá, disponível para viagem, Exato. Porque acha que, não vai viajar mesmo, vou só... E aí chega ali, você percebe, você tem filhos? Tem. Tem quantos? 2. Qual a idade? 6 meses. Fica com quem para você trabalhar? Você tá saindo da licença maternidade agora, né? Vai poder... Aí você vai deixar a criança em casa e vai ficar 2 semanas viajando? Isso, exatamente. Como é que é a sua rede de apoio, né? Pois é. Então, a gente precisa... É um olhar muito humano para fazer isso. É humano e objetivo, né? Tem que ser objetivo. Humano e objetivo. Porque não está verificando, digamos assim, o lado da empresa somente, mas do candidato, né? Porque ali, depois da inserção dele na empresa... Pode haver uma adaptação, mas pode haver também um processo difícil ali de conflito, onde tenha que desligar o funcionário, né? E aí os problemas podem ser maiores. Sim. Né? Eu tenho mais um depoimento aqui. Às vezes, lembro quando eu estava tão nervosa numa entrevista de emprego que acabei falando francês. A entrevista era para ser professora de inglês. Que habilidade dessa menina, Não, quando né? eu li isso aqui, eu falei assim, gente, eu queria fazer muito essa confusão. Eu queria muito. Eu vim aqui para fazer uma entrevista de professor de inglês, mas vou falar francês com você. Nossa,
Nossa, que habilidade, né? Uma pessoa que... É. Multi-idiomas, né? Se for para algum curso que tem inglês e francês, ela é bom que já ganha duas turmas. Sim, Mas sim. o nervoso faz a gente não conseguir raciocinar. Como você falou, a emoção invalida a razão. A razão, exatamente. E uma outra técnica ou dica interessante, né? Que tem uma característicazinha de mindfulness que inibe um pouco a ansiedade é focar naquilo que o entrevistador está falando. Porque a ansiedade, ela tem essa impulsividade. Antes da pessoa acabar de falar, eu já estou querendo responder. Uhum. Né? E talvez, por ela não ter finalizado a sua pergunta, eu posso dar uma resposta inadequada. Então, E ainda focar. vai demonstrar a personalidade dela, que é a de não esperar o seu limite, impulsividade, né? De avançar em cima do outro, atropelar o outro. Aí a gente... Exato. São detalhes que eles estão sempre muito atentos. Isso. Agora, você pode pensar assim, mas são muitas regras que eu preciso pensar. Na verdade, se você aqui hoje conseguir tirar as dúvidas, esclarecer como você lida com a ansiedade, essas regras elas se tornam naturais. Né? Se eu controlo a minha ansiedade, eu vou esperar você terminar de falar. Sim, né? sim, exato. Vou esperar você terminar de me perguntar para eu saber o que você quer. Exato, fale, exato. Né? A ansiedade, ela nos trai porque ela acaba querendo antecipar. É como se eu pensasse assim, eu preciso ter a resposta que o Anderson está precisando. Então, antes de você finalizar, eu já estou pensando aqui na minha resposta. Só que eu não estou focada em você. Eu estou focada nos meus pensamentos. E isso pode me trazer alguns contratempos, porque se eu não estou focada na sua resposta, eu posso, mais uma vez, falando, né, dar uma resposta inadequada. Então, quando eu falo assim um pouco do mindfulness, é isso, né? É estar ouvindo, é estar inteira aqui, né? Treinar ouvindo você. A sua atenção. Exato. Eu vivi essa experiência quando eu comecei na TV. O primeiro programa que eu apresentei no CJC foi um programa chamado Opinião Jovem. Eram 21 jovens sentados numa arena, a gente tinha um tema e eu precisava saber a opinião deles e a gente conversar sobre aquilo. Inicialmente, eu chegava dentro do estúdio com uma lista de 15 perguntas. E aí, quando um jovem falava alguma coisa para mim, eu falava assim, o que eu vou falar depois do que ele falou? Eu vou falar para quem? Eu vou olhar para quem? Eu vou fazer o quê? Eu vou levantar, vou ali para o meio? Não, peraí, acho que eu vou perguntar isso aqui. Eu não ouvia o que ele estava falando todas as vezes. Perfeito exemplo. Porque a ansiedade era tão grande. Exato. Até que eu parei e falei assim, peraí, o que ele está me falando é o assunto que eu preciso embarcar. E isso foi uma das técnicas que eu fui adquirindo, né, com o tempo, de que eu comecei a entrar no programa com 21 jovens com uma pergunta. Entendi. E não vinha com que mais maravilha. nada. E deixava o momento Porque conduzir, né? A ansiedade ia sendo controlada. Perfeito. Porque ia mergulhando ali nos assuntos. Olha, a gente tem muita coisa para conversar ainda, Simone. No próximo bloco, eu quero falar sobre essa frustração que nem sempre a gente consegue o emprego na primeira entrevista. E a gente precisa saber lidar com isso para não repetir ou não levar mais ansiedade para a segunda entrevista. A ansiedade, ela tira o sono, como eu falei, e é importante, aí só uma dica para a gente já entrar no novo depoimento aqui, um novo comentário sobre o assunto, é que às vezes a pessoa fica tão nervosa que ela esquece de ter uma boa noite de sono, né? E fica presa no celular, revisando, tentando pensar, aflita. Tem que ter um controle do sono para poder acordar bem, né? Não tenha dúvida. E outra, Anderson, assim, eu preciso entender se eu estou sendo chamada para uma entrevista de emprego. Por exemplo, eu fui convidada para estar aqui, para falar sobre Ainda bem que você quê? aceitou. Ah, que coisa boa, obrigada. Se eu estou falando, fui convidada para estar aqui, é para falar de quê? Psicologia. Sim. Então, se eu estou sendo selecionada para falar, para ser entrevistada,
eu não vou falar sobre medicina, eu não vou falar sobre odontologia, né? Eu vou falar sobre aquilo que tecnicamente eu fui formada, eu tenho a experiência. Então, eu preciso... Isso traz um pouco da autoconfiança. É verdade. Eu estou sendo chamada para falar sobre algo que eu sei, que eu aprendi, que eu domino. Nada demais se eu for lá nos meus apontamentos e dar uma olhada, né? No YouTube tem tutoriais que a gente pode buscar como informação. Mas entender que eu vou naquele lugar, que eu estou sendo... Primeiro, meu currículo foi filtrado através dos critérios definidos pela empresa. Verdade, não foi à toa. Não foi à toa. Achei aqui o currículo da Simone. Foi pensado assim, né? Não é dessa forma, né? Segundo, eu vou para esse lugar, para essa entrevista, para falar de coisa que eu sei, para falar de coisa que eu aprendi, para falar da minha experiência. E na entrevista de emprego vai falar sobre você. Exatamente. Não é? Tudo que eu... Simone, mas pode ser que tenha coisas que eu não... Que pergunte que eu não saiba... Pode. E a sinceridade também é contada como uma virtude, né? É um ponto positivo, É um ponto positivo. Olha, eu não passei por essa experiência, Porque né? muitos pensam que falar que sabe tudo e que o entrevistador não vai perceber ou não vai avaliar pós-contratação, porque descobrir depois que você mentiu na entrevista... Fica feio, é muito né? pior. Sem porque assim, dúvida. a gente acha, mas aí naquela empresa eu não vou mais conseguir por conta daquele RH. Mas você pensa que os entrevistadores não se comunicam ou não trocam de empresa e não pegam isso rápido, né? Sim. Porque eu acredito que nessas entrevistas deve ter muito aquelas perguntas de juiz. Né? Você faz uma pergunta tal, aí passa 3 perguntas, faz uma outra pergunta para saber se o camarada deu uma enrolada. O que acontece, assim, basicamente, no modelo de entrevista que nós usamos bastante, né, hoje, são entrevistas que possam mostrar evidências, né? Não, Anderson, você já fez programa de televisão? Já. É uma resposta fácil. Sim. Tá, me dá um exemplo aí de uma entrevista que você fez. Qual foi a mais desafiadora para você? Conta detalhes para mim. A mais desafiadora para mim foi que eu entrevistei a psicóloga Simone, que eu tinha que estudar muito do assunto para não falar besteira. Olha, essa preparação, essas perguntas, quando você está falando, elas vão atrás dessas evidências e olha só que casa com esse comentário que chegou aqui para mim. Na entrevista de emprego, me fizeram a pergunta mais básica do mundo. E eu estava nervosão, derreti e dei a pior resposta. Ansiedade. Basta a ansiedade aí. Exatamente. Desconstruiu tudo, né? Porque a ansiedade, ela dá essas bugadas, né? Porque ela inibe a razão. Ela ouve, mas... Parece que ela não processa. Outra coisa. Exatamente. O medo, né? Acaba que, falando de um jargão, dá tiro no pé. Sim, verdade. Acaba dando tiro no pé. Ainda mais quando a pergunta é muito básica, a pessoa fala assim, eu preciso dar uma resposta muito... Elaborada. E às vezes não é. Às vezes é um sim ou não. Exatamente, né? Então, além dessas respostas que exigem um sim ou não, também tem as perguntas que exigem respostas que vão mostrar provas, evidências daquilo que você experimentou, fez, obteve como resultado. Mas, mais uma vez falando, isso não é nenhum bicho de 7 cabeças. Você vai falar das evidências, das provas, dos fatos, daquilo que você conhece. Sim. Daquilo que você estudou, daquilo que você sabe. Não é nada além do teu universo acadêmico. E quando é aquela entrevista que não exige uma formação acadêmica. Por exemplo, a pessoa quer uma vaga de TI, né, tecnologia da informação, a pessoa fez uma faculdade, fez uma pós, fez alguma, né, se especializou. Mas, às vezes, é uma entrevista para trabalhar como no almoxarifado. Que não precisa de um conhecimento técnico. Não estou diminuindo o cargo de almoxarifado. Pelo contrário. Se ele fizer um trabalho mal feito ali, vai danificar e prejudicar o trabalho de todo mundo. Sim. Eu só estou falando que existem cargos que não precisam de um curso técnico. Entendo. E talvez as pessoas aí estão precisando, né? Vão fazer uma entrevista e falar assim, olha, eu não tenho curso técnico, então o que vai acontecer comigo
se eu precisar fazer uma entrevista para um serviço de auxiliar, de serviço geral, auxiliar de recepção ou recepcionista, que é só olhar a pessoa, digitar e falar assim, pode entrar. Embora não seja só isso. Né, que o recepcionista tem que estar ali para ver assim, isso aí é um risco. Né? Mas não precisa, talvez, de uma formação. O que a pessoa tem, como é que a pessoa se prepara e tira essa ansiedade para encarar o entrevistador? É o foco. É ali... eu não tenho como adivinhar o que o entrevistador vai me perguntar. Porém, se tem uma oportunidade, mas que não exige uma formação acadêmica, o que o entrevistador vai avaliar, na verdade, são as habilidades. Né? As habilidades e as atitudes. Né? A gente tem muito essa nomenclatura no RH, que é o chá. Chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Essa aí é nova, essa aí eu não ouvi. É o chá, né? Inclusive, algumas entrevistas por competências, que são essas que a gente pede para mostrar as evidências, né? Os fatos, elas são construídas a partir do chá. Então, o chá é o conhecimento, o H, né? São as habilidades e o A é a atitude, são as atitudes. Então, esse exemplo que você trouxe para mim, a gente tira o C. Entendi. A gente tira o C, o conhecimento. Então, o recrutador ali, ele vai estar preso, né? Ele vai estar atento às habilidades e atitudes. Ok. Para aquela vaga, né? Para aquela oportunidade. A vaga, por exemplo, que você deu como exemplo do almoxarifado, ela tem um perfil, ela exige um conjunto de habilidades e um conjunto de atitudes. Organizada, precisa ser pontual. Exato. O atendimento, né? Ela vai atender ali os outros colaboradores. Então, o que vai dar base para que aquele profissional seja aderente àquela vaga não é o C mais. São as habilidades e as atitudes que vão contar para isso. Olha só, tem mais um comentário aqui. Eu tô nervosa para uma entrevista de emprego. Foi uma mulher que falou. Geralmente fico muito ansiosa e isso acaba me afetando. Reforçando tudo que a gente está falando aqui, né? Porque a gente sabe que a ansiedade, primeiro, que é uma ferramenta do nosso organismo para se defender. Sim. Né? Como a gente já falou aqui. Primitivamente, né? A gente pensa que não, mas isso é uma origem lá da nossa... do início da espécie humana e vem se estendendo até a gente aqui. Que tem o objetivo de sobrevivência. Pois é. O que você faz quando você está num transporte público? O transporte público, o ônibus, por exemplo, ele não está tão cheio. E você percebe que duas pessoas subiram no ônibus e você fala assim, um pouco estranho. Não estou falando que a gente não tem o direito de julgar ninguém. Perfeito. Mas você percebe que a pessoa fica com a mão aqui parecendo que está armada. Você vê que ele passa pelo corredor, né? Olhando todo mundo, quem está com o celular. E aí você fala assim, opa, o que eu vou fazer? A ansiedade ativa para você se levantar e descer no próximo ponto. É uma questão de sobrevivência. Se não houvesse essa emoção de ansiedade, você ia ficar lá sentado, parado, ia ser assaltado, talvez. Né? Então, assim, a ansiedade ela vai existir para todos os âmbitos da nossa vida. E é necessária, né? A gente só tem que tomar cuidado para que ela não estrague alguma coisa. Exatamente. Né? Agora, fiz a entrevista, Simone. Tem empresas que não retornam para a gente, nem para falar que sim, nem para falar que não. Isso acontece. Né? Acontece. E aí a pessoa já sabe, passou 2 semanas, ninguém ligou, eu falei assim, fui reprovado. Né? Como é que a gente lida com essa rejeição? Porque a gente vai tentar fazer uma outra entrevista. E, de repente, a segunda, eu vou ficar ainda mais ansioso porque eu preciso acertar mesmo. Porque eu já fiz uma que não deu certo, preciso ser melhor ainda. Como é que a gente lida com isso? A primeira situação que você relatou, né? Eu, enquanto profissional de RH, nos momentos de entrevistas, dinâmicas de grupo, porque a pessoa que está ali, ela tem uma expectativa. Sim. E a gente precisa respeitar isso, né? É verdade. E eu estabelecia um prazo.
né? Olha, a gente vai entrar em contato dentro de 2 semanas, que é a perspectiva, que é o tempo que esse profissional precisa já começar os exames médicos, né? Começar ali todo o processo admissional. Eu dava, então, um prazo. Ainda Legal. que eu entrasse em contato antes, mas eu sabia que 2 semanas era o suficiente. Porque, assim, às vezes eu entrevistava, Anderson, num mercado bem aquecido, na época, 100 pessoas, 200 pessoas por semana. Nossa. Muita gente. Então, assim, como que eu ia ligar para todo mundo para dar feedback? É verdade. Né? Então, não dava. Então, a gente estabelecia um prazo, eu costumava estabelecer um prazo, até para que essa expectativa não fosse eterna. E também para permitir com que aquele candidato que não recebeu o retorno em 2 semanas, ele também estivesse aberto a tentar outras empresas. Sim. Né? Não, ele até é independente, ele pode tentar várias empresas. Mas fica sempre né? naquela expectativa. Não, peraí, essa daqui é Fica. muito boa. Fica. Eu vou tentar essa daqui, mas não sei, né? Fica naquela pressão. Sim. Então, assim, estabelecer prazos dentro do meu ponto de vista, né, é algo bem, bem interessante. E a outra situação que você relatou, da questão da rejeição, né? Eu considero que isso é uma questão de semântica, de significado. Eu não fui rejeitado. O meu perfil não foi aderente à proposta. Até porque aquela pessoa não está ali para me fuzilar, de uma forma proposital, me tirar do time. Olha a terapia cognitiva comportamental surgindo aí. É uma outra maneira de ver aquela situação. Exatamente, cognitivamente, né? Eu tô dando um outro significado, eu acho interessante, né, as pessoas entenderem isso. Eu tô dando um outro significado para aquele resultado. Não foi uma rejeição. Que não quer dizer que aquele não se refere a você como pessoa. Pessoa, exatamente. A gente precisa voltar àquilo que a gente estava falando antes, da questão da aderência de perfil. Imagina se eu sou contratada para trabalhar numa equipe que tem um ritmo muito acelerado, mas eu, por ter um perfil metódico, sistemático, que isso acaba interferindo no meu tempo, e eu acabo sendo admitida para trabalhar exatamente nessa equipe. Exato. O quanto isso pode trazer, né, alguns conflitos entre mim e a equipe. Então, assim, eu não estou sendo rejeitado, eu só estou sendo colocado no lugar certo, para o meu desenvolvimento. Exato. E desenvolvimento da equipe e desenvolvimento da empresa. Então, voltando assim, só para ratificar, essa questão da rejeição, eu mudaria esse nome, né? Não traria esse significado. Mas sim uma questão de aderência. Aderência ao cargo. Eu já vi muitos candidatos não falarem a palavra rejeição, mas falar assim, não, eles me reprovaram. Ah, não, eles não me quiseram. Só que não tem a ver com... Parece algo pessoal, Exato. Né? E aí, quando a pessoa vai tentar uma segunda entrevista, porque a gente não pode parar porque recebeu um não. Né? Tem que continuar tentando. E aí, vem com aquela carga. É verdade. Assim, o que eu fiz de errado para não conseguir? Talvez mais inseguro, né? Menos confiante. Eu preciso estar mais confiante. Só que assim, será que essa confiança ou essa autoconfiança pode ser uma pedra no meio do caminho, de ser muito autoconfiante e não demonstrar, talvez, que a pessoa é um ser humano possível de erro, né, que está ali para aprender, que está disposto para isso. Sim. Mas antes da gente falar dessa autoconfiança, como é que a gente pode se preparar? Existe alguma técnica para a gente ir para a segunda entrevista sem o medo, porque aí vai vir a ansiedade mais o medo de errar, né? Vai fortalecer ainda mais. Ou a ansiedade está gerando medo, ou o medo está gerando mais ansiedade. É uma retroalimentação, Exato, né? Exato, o tempo inteiro. E aí eu vou para lá, o que eu posso fazer? Ser eu, Anderson. Eu preciso ser eu. Eu preciso reunir o meu leque de conhecimentos, né? Entender
é todo esse entendimento, esse conjunto de entendimento. O outro não está ali para me reprovar, é uma questão de aderência. Eu não tive uma aderência ao cargo, à oportunidade anterior, mas agora é um novo momento, é uma nova empresa, é um novo entrevistador. Essa nova empresa, ela provavelmente tem novas missões, outras missões, outros valores. Então, entender que é um novo momento. E né? aproveitar também, porque já passou por uma experiência, você já não é mais cru. Você está agora já... vai ficando mais cascudo com a entrevista. Já vai ficar talvez menos nervoso ou ansioso, porque fala assim, bom, eu já tive cara a cara com o entrevistador. Sim. Já sei mais ou menos Sim. como é que não vai ser novo para mim. Né? Isso tende, né, a dar uma baixada realmente ali na intensidade da ansiedade. Sim. A questão do novo, né? De não ser tão nova ali aquela experiência. Agora, a questão da inteligência emocional, você falou muito sobre isso no primeiro bloco, né? A gente precisa saber lidar com essas emoções dentro do trabalho e no dia da entrevista. A ansiedade bateu na porta e na verdade, a ansiedade nesses dias, ela não bate na porta. Ela mete o pé na porta e arrebenta, né? A porta. Né? Porque são muitas questões por trás. A ansiedade, assim, ela tem se destacado em função de muitas variáveis externas que a gente não controla, né? Sim. E são, assim, coisas voltadas para economia, política, mercado de trabalho. A gente liga, né? A televisão, vai ver o noticiário. Nem sempre tem uma boa notícia. Na verdade, a gente caça uma boa notícia nos noticiários. E aí você vê a necessidade de sustentar a família, de pagar as contas, de pagar o aluguel para não perder o teto, de fazer as compras. As necessidades básicas, e aí, né? Você vê que eu não posso perder a oportunidade desse trabalho. Então vem uma pressão que aumenta ainda mais no dia da entrevista. Já recebeu, já ouviu uma resposta assim, nossa, tem nada a ver com o que eu perguntei numa entrevista que você realizou? Várias, muitas, assim, até de forma até cômicas, assim, né? Respostas cômicas É mesmo? De candidatos considerarem, assim, que você está oferecendo ali uma oportunidade, um primeiro emprego para desenvolvimento da pessoa, mas a pessoa assim, não preciso não, porque minha mãe e meu pai trabalham e esse salário aí não vou aceitar, não. É mesmo? Nossa, Anderson, é bem interessante, né? Eu amo lidar com pessoas assim, porque cada cabeça é um mapa, né? Que às vezes a gente não encontra o tesouro. É bem interessante, assim. Assim, não são respostas, assim, absurdas como essa, que, na verdade, não contaria, ali não estaria em voga o salário, mas o desenvolvimento. Ali seria a primeira oportunidade para a pessoa se desenvolver, né? Não, mas o meu pai ganha bem, minha mãe ganha bem. Exatamente. A imaturidade também, né? Para eu acordar cedo? Para ganhar isso? Não tá valendo a pena. Mas, assim, eu já tive assim, respostas assim, ofensivas, inclusive. Mesmo? Muito. Nossa, aí é dose. Tem mais um comentário aqui, Simone. Olha só, acabei de receber a ligação que estava esperando, dizendo que eu fui contratado para trabalhar. Onde fiz a entrevista, estava ansioso e confiante, mas não consigo ter nenhuma reação boa. E isso está me deixando mais triste do que eu estava antes. Que conflito, né? Não consegue ter reação boa, né? Porque ele estava esperando, aí recebeu a ligação da empresa, está contratado, a gente quer que você trabalhe com a gente, mas aí ele não fica feliz. À vontade, né? Ou satisfeito com aquilo. Pode acontecer essas... Eu considero, assim, uma situação inusitada, assim, curiosa, né? Só se de repente é para acordar muito cedo que ele não está adaptado, sei lá, né? Pode ser. Mas assim, eu estendo o meu entendimento, a minha hipótese de repente essa pessoa não está bem.
Emocionalmente falando, né? O problema pode não ser o Não, trabalho. Não, é talvez alguma coisa na vida dele mesmo, né? Alguma situação mais ampla que possa estar sendo refletida no trabalho. É verdade. Essa é a minha hipótese, né? Não dá para a gente gerar uma conclusão a partir de só dessa pergunta. Mas a hipótese que eu gero é que essa pessoa talvez esteja com uma situação emocional, né, bem desconfortável, Ela talvez pode em estar com conflito. humor depressivo, Exatamente. pode estar com alguns outros problemas na família, que estejam interferindo no trabalho. que necessariamente não seja nas emoções, mas às vezes é um problema de saúde da família, financeiro ou mas acaba coisa. interferindo na emoção, né? Não tem jeito, não né? Tem jeito, né? A emoção, ela acaba A gente é um ser sendo... biopsicossocial. Exato. E agora tem mais um termo, né? Que é o biopsicossocial e espiritual, porque a gente também tem uma transcendência, né? Isso é fantástico, né? Sim. Eu acho que quando a gente olha pra gente, né, dessa forma ampla, né, holística, a gente consegue se cuidar melhor, né? Sim. É o autoconhecimento, é o autocuidado e, consequentemente, isso vai culminar numa autoestima, né? Perfeito. Olha, hoje a gente resolveu conversar aqui com a psicóloga Simone Rosa, falando sobre a entrevista do emprego, ou do primeiro emprego, ou de recolocação no mercado. É um momento de muita expectativa, ansiedade, carregada talvez de medo de ser rejeitado, e a gente viu que não é bem essa palavra, e quando a gente muda a palavra da maneira como a gente pensa, muda também a emoção que a gente sente sobre isso. Agora, durante o nosso programa hoje, a gente falou como a ansiedade atrapalha o antes e o durante uma entrevista de emprego. Exato. Né? Você falou sobre... A gente tocou no assunto sobre o mindfulness, né? E você destacou a questão de ter atenção numa coisa só. Sim. Não, eu estou aqui. Estou aqui e agora. O aqui e agora é um pouquinho da Gestalt, né? Que é uma outra abordagem, mas a gente se apropria um pouco na TCC. Eu estou aqui, eu estou presente, eu estou inteiro aqui. Isso. Né? O que seria esse inteiro? Seria não vou me preocupar com outras coisas naquele momento? Quando a gente fala assim de estar inteiro, né? E pegando até uma cola do mindfulness, a gente está falando do nosso sensorial, né? Do auditivo, do olfativo, do visual, né? Do tátil, né? Eu tô aqui com o Anderson, por exemplo. Se eu pratico mindfulness e decido aguçar a minha audição, eu vou escutar ruídos que dentro de um outro contexto... Não ouviria. Não ouviria. Se eu ficar aqui com a equipe... com o meu ouvido aguçado, eu vou ouvir ruídos, talvez lá de fora. Né? Então, o estar inteiro estar com todo esse meu sensorial voltado para aquele momento. E aí dá para fazer até uma atividade, né, que no momento em que você estiver muito ansioso, procure 5 itens para você olhar, 4 sons que você consegue captar, e vem aquela, né, 5, 4, 3, 2, 1, 3 áreas para você tocar. Ver a textura, exato, né? A calça que você veste, a mesa onde você está. 2 odores para você sentir, né? E aí você vai diminuindo o seu foco, né? Que às vezes... Foco é uma coisa só, tá ali? Pois é, mas às vezes a gente tá com uma coisa toda aberta, assim, a visão toda aberta e tá dando ruim. E essa possibilidade do mindfulness, né, quando a gente amplia nosso sensorial, ele tende a neutralizar, inibir ou limitar esse fluxo de pensamentos, né? Exato. É algo que é eficaz para limitar esse fluxo de pensamentos que a gente tem, que às vezes na hora da entrevista tá ali, ó. A gente não consegue pensar em 2 coisas ao mesmo tempo. Não, é uma só, exatamente. Então, o mindfulness é legal porque você consegue focar numa coisa. Você treina isso. Isso é treinamento. Isso é treinamento. A gente não nasce sabendo, assim, né? Tem pessoas que já possuem uma certa habilidade para isso. Exato. Né? Sim. Mas é possível treinar, aprender e aplicar, né? É verdade, sim, é verdade. Sem dúvida. A gente passou disso e falamos também sobre a frustração que muitos vivem pós uma entrevista de emprego que não consegue aquela vaga.
que, na verdade, não é algo pessoal. Você não foi reprovado como pessoa. Só se você virou a mesa, fez alguma coisa com o entrevistador. Né? Ou como você falou, né, que às vezes vinham umas coisas bem agressivas. Nossa, mas, fora isso, a gente percebe, a gente entende que não servir para aquela vaga, não para todas as vagas. Exatamente. Ou para aquela empresa, para aquele perfil de empresa. Exato. Né? Às vezes são empresas que são até do mesmo segmento, mas tem uma dinâmica, uma rotina muito diferente. Né? É verdade. Eu trabalhei na área de bebidas e multinacionais, em duas que tinham, duas bem famosas, inclusive, mas que tinham pegadas bem diferentes. As duas eram grandes, trabalhavam na multinacionais, mesma linha, na mesma linha. mas eram diferentes. Totalmente diferentes. Pegadas bem certamente diferentes. para uma você se encaixaria e para outra não se encaixaria. Eu te digo, né, que eu encaixei mais em uma do que em outra, né? Pelo meu perfil. E é natural, né? Pois é. Isso para todo mundo. A gente sabe que as escrituras falam, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. A ansiedade, a gente vai estar ali porque foi algo que Deus colocou na gente. Essa emoção básica. Exatamente. Mas acho interessante essa fala do texto que diz: não andeis ansiosos. Olha, não se prolongue nisso. Aprenda a dar bastas, né? Aprenda com técnicas, com estratégia, com conhecimento a dar basta nesses fluxos. Porque aí, como a gente falou, a ansiedade que passa do limite com muita constância pode abrir portas para um transtorno. Doenças psicossomáticas, né? Sim. A gastrite, por exemplo, né? Não existe gastrite alérgica, é gastrite nervosa. Pois é, né? verdade. Em função, assim, de ser algo muito provocado, né? Pelo estresse, pela ansiedade, né? E acaba gerando doenças psicossomáticas, muitas alergias, enxaquecas. E é um problema que transcende da emoção para o corpo. E às vezes starta um problema no corpo que não é você tratando só a ansiedade que vai acabar com o problema no corpo. Às vezes você vai ter que ter um outro caminho aí traçado. Simone, foi muito bom ter você aqui. Bom. A gente conversou bastante. Se tivesse mais tempo, a gente conversaria ainda mais. Mas eu sigo você no seu Instagram, a gente se vejo os segue. vídeos. Tá sempre falando e postando várias informações sobre psicologia, sobre saúde mental. Qual é o seu Instagram para que as pessoas possam te seguir? Simone Rosa, PC. Tá certo, você pode aí acompanhar e vai ser um prazer. Você vai aprender muito com essa grande psicóloga aqui. Obrigado, Anderson, por essa oportunidade. Obrigada a toda a equipe. Né? Foi ótimo mesmo. Que bom. Que você possa voltar mais vezes. Estarei aqui. E você de casa, muito obrigado pela sua companhia. Foi um prazer receber você e nos deixar também entrar na sua casa para a gente falar sobre psicologia e propósito. Até a próxima.